Olá, seja muito bem-vindo ao Fórum Nacional de Coaching. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Adriana Marques pelo convite e dizer que é um prazer e uma honra estar aqui ao lado desses profissionais extraordinários e falando para você. Hoje nós vamos falar sobre a felicidade e é uma provocação. Em tempo de crise, atreva-se a ser feliz. Mas antes de ir ao tema, eu quero fazer duas perguntas. A primeira delas é possível ser feliz no mundo como o de hoje? E a segunda, se eu não conseguir ser feliz, a minha infelicidade vai ajudar a resolver os problemas que aí estão? Muito prazer, eu sou Sueli Aragão, criadora do programa Ainda Dá Tempo. Eu ajudo as pessoas a viverem de uma maneira mais leve, a encarar com mais tranquilidade os seus desafios. Porque a partir do momento que elas percebem que são as donas, senhoras do seu destino, fica muito mais fácil encontrar uma saída. Ao longo da minha vida, eu conheci muita gente. E trabalhando como coach, eu tenho percebido uma quantidade significativa de pessoas sofrendo ou passando dificuldades com questões aparentemente simples. Percebi também que muitas pessoas que se dizem felizes, elas não atribuem a felicidade delas a nem uma coisa excepcional. E muito mais ao fato de terem aprendido a gerenciar as emoções delas, a trabalharem com mais tranquilidade quando tem um desafio pela frente. Agora, eu vou fazer para você um convite. Vamos tomar a rédea da vida da gente e escolher ser mais felizes, apesar de tudo que está acontecendo à nossa volta? Nós estamos participando de uma verdadeira revolução, que é a revolução da consciência, a revolução da autorresponsabilidade. No momento que decidimos ser protagonistas das nossas próprias vidas, estamos nos recusando a sermos conduzidos e passamos a ser os condutores do nosso destino. Quando entendemos que somos os únicos responsáveis pelas escolhas que fazemos, e percebemos que o que a gente está recebendo como resultado não está agradando, a gente percebe que é possível mudar, que é possível fazer novas escolhas. E por que falar de felicidade num fórum como esse? Em primeiro lugar, porque é um fórum feito por pessoas e para pessoas. E todo mundo quer ser feliz. Não existe um único ser humano que tenha como meta, como objetivo, ser a pessoa mais infeliz do mundo. Vocês conhecem alguém assim? Claro que não, tá? E falar de felicidade num momento como este pode parecer uma loucura, uma utopia. Porque vocês podem estar me perguntando, como é que a gente pode ser feliz num mundo de tanto contraste, de tanta tragédia que está acontecendo? Como pode, num momento como esse, alguém falar que felicidade é uma questão de escolha? Só pode ser alguém muito desconectado da realidade. Mas, na verdade, a gente, ao não trazer essas tragédias para cá, a gente não está deixando de considerar a gravidade delas. A gente sabe que existem milhões de pessoas passando por dificuldades em todo o mundo, que tem gente fugindo dos seus países por causa da guerra, perseguidos, tem criança passando fome, muito mais perto do que a gente pode imaginar, e nada disso vai ser resolvido apenas com a nossa angústia. Eu não trago essas questões aqui porque essas questões elas estão além da nossa capacidade de solução. Se a gente for listar tudo que está ruim, a lista não termina nunca. E essas questões precisam ser tratadas, não são resolvidas num passe de mágica. Elas precisam ser tratadas num outro fórum, num outro nível de cuidado, atenção e de poder. Para muita gente, a felicidade é algo inatingível, é uma utopia, é algo que somente os sonhadores se atrevem a sonhar. Mas raciocina comigo. Se essa afirmativa fosse verdadeira,
não existiria ninguém feliz no mundo. E pesquisando no dicionário, a gente vê que a felicidade é definida como a qualidade ou estado de ser feliz. Um estado de consciência plena, uma satisfação, um contentamento, um bem-estar. Existem diferentes estudos de felicidade, quer seja pela filosofia, pelas religiões e pela psicologia. O homem sempre esteve preocupado com esse tema. Todas essas pessoas estudam, esses filósofos e religiosos, estudam qual seria a razão ou o motivo que faria alguém se sentir completamente feliz e realizado. Mas a questão que eu trago hoje aqui para vocês é: vamos pensar essa felicidade como algo possível, como algo alcançável, não uma felicidade perpétua, não uma felicidade de alienado. Mas eu convido a vocês, mais uma vez, a olhar a felicidade como um estado de consciência. Vivemos num mundo globalizado, onde as alegrias e tristezas são compartilhadas conosco todo o tempo. As nossas casas são invadidas por tudo o que acontece no mundo. A gente fica estarrecido diante do que vê. E pior do que isso, a gente fica angustiado, porque não consegue dar uma solução. E essa tristeza nos faz sentir infelizes. E às vezes a gente até é surpreendido pensando: puxa vida, até que eu não sou tão infeliz, até que a minha vida não está tão ruim assim. Porque o que a gente sente de verdade é culpa. E isso não vai ajudar nem ao outro, nem a gente mesmo. Por outro lado, as notícias boas nunca chegam até nós. Nada das coisas boas que acontecem na vida é compartilhado, porque notícia boa não vende. E a gente fica realmente com a sensação que a vida só tem coisa ruim. A gente fica conectado com o lado mais escuro da vida. Outras vezes se atribui a felicidade à beleza, à riqueza ou à boa sorte. E quando a gente dá uma olhada e vê que não é tão bonito assim, que não é rico e que não é sortudo, a gente decreta que é infeliz. E lá se vai a felicidade se afastando da nossa vida. Mas se olharmos a questão de outra maneira, a gente vê que essa globalização, esse conjunto de coisas, né, que invade a nossa casa, também tem um lado bom. Hoje nós temos acesso a muitas informações. Esses portais do conhecimento que foram abertos, como a internet, as redes sociais em que a gente reconecta-se com amigos antigos e a gente pode continuar crescendo e conversando com ele, isso também nos mostra caminhos. Isso também nos mostra que é possível a gente fazer escolhas. Isso nos ajuda a expandir a nossa consciência, a expandir o nosso aprendizado, a desenvolver um senso crítico. E a gente percebe que é possível escolher. E agora, para continuar o nosso papo de uma maneira mais estruturada, eu vou compartilhar a tela com vocês para pegar o roteiro que eu preparei. Só um pouquinho de paciência. Tá aí a nossa apresentação, né? Em tempo de crises, tem a ousadia de ser feliz. E aí, retomando a conversa, eu dizia, é possível fazer escolhas. Mas antes de fazer escolhas, é importante que você faça algumas perguntas para entender melhor que escolhas fazer. A primeira delas é: o que me faz feliz? Quais são as coisas que realmente são importantes na sua vida? Você já parou para olhar e pensar o que te faz de verdade feliz? Quais são as coisas na sua vida que você jamais abriria mão? E a segunda? O conceito de felicidade varia de pessoa para pessoa. Claro, cada pessoa é única. As necessidades e os valores mudam. Por isso é tão importante o autoconhecimento. E num processo de coaching a gente pode trabalhar isso muito bem.
Enquanto você não entrar em contato com você, não der um mergulho profundo na sua alma e procurar entender o que realmente importa para você, como você funciona, você não vai saber como administrar as suas emoções. E você corre um risco muito grave, que é continuar a sua vida a se comparar com o outro, achando que a vida dele é mais fácil, que ele tem mais sorte e que a sua vida não é assim tão interessante. Mas é muito importante a gente relembrar que por trás de um sucesso, por trás de toda aquela coisa que a gente vê, porque a gente está olhando o palco do nosso vizinho, não os bastidores dele, que é a nossa própria vida, né? Enquanto a gente está olhando isso, a gente esquece que por trás de todo esse sucesso tem escondido muitos anos de trabalho, de esforço e de muita ralação. Um outro conceito é: felicidade não é uma questão de quem está certo ou que é errado. Uma coisa que faz o teu irmão feliz pode não fazer você feliz. Mas se você estiver alinhado com tudo aquilo que eu acabei de falar, você já terá dado passos importantes em direção à sua felicidade, para se tornar uma pessoa feliz. Resumindo, a felicidade é como você decide levar a sua vida, né? Não é de maneira nenhuma a ausência de dor ou sofrimento. Não é um estado de permanente euforia. É muito mais a forma consciente de encarar a vida. Na minha opinião, ser feliz é decidir caminhar pelo lado ensolarado da vida, apesar de tudo que acontece em volta. Para ilustrar melhor esse conceito, eu vou contar rapidamente uma história para vocês de uma senhora que perdeu perdeu o olho. Então, ela foi visitada por uma amiga que, muito consternada com o que tinha acontecido, lamentou, falou: puxa vida, que fatalidade, né? Você perdeu um olho. E ela foi surpreendida com a resposta que recebeu. Ela disse, a pessoa que perdeu o olho falou: minha amiga, eu chorei tudo que eu tinha que chorar. Eu me desesperei tudo que eu tinha que me desesperar. E no meio dessa confusão, eu percebi uma coisa, que eu tinha dois caminhos. Ou me tornar uma mulher absolutamente amarga e infeliz, e passar o resto da vida reclamando porque eu tinha perdido um olho, ou olhar com amor para esse olho que eu tenho, agradecer a Deus por ter me permitido continuar enxergando e lutar todos os meus dias para continuar olhando a vida, percebendo a beleza que existe e agradecendo por isso. Repara, não foi a atitude dela não mudou o fato. O que mudou foi a forma como ela encarou. E quando a gente passa a olhar os desafios da gente, ou qualquer coisa que a gente tenha que enfrentar dessa maneira, já é um passo muito importante para a gente se sentir uma pessoa mais feliz. Continuando, eu imagino que a gente tem ciclos de felicidade. Tem um momento em que a gente nasce e que nós somos como verdadeiras páginas em branco. É como se a gente recebesse um livro com todas as folhas em branco e a gente vai ter toda uma existência para preencher esse livro com as nossas histórias. Depois vem a adolescência. É o momento que a gente acredita que o mundo existe só para nós. É a fase do descobrimento. É quando a gente percebe as primeiras dificuldades, decepções, frustrações e entende que, apesar dos nossos pais serem muito caretas, a nossa vida é uma festa. E tudo é alegria, apesar das espinhas, das inseguranças, da certeza que a vida dos amigos é muito mais divertida, que os pais deles são muito mais legais, mas nós somos felizes. Só que tem alguns adolescentes que já têm uma certa tendência ao drama e falam: eu jamais serei uma pessoa feliz. Mas a vida segue, trazendo novos desafios. Chega o momento da gente escolher uma carreira, terminar os estudos, entrar no mercado do trabalho, namorar, casar, ter filhos, economizar, comprar uma casa, fazer a viagem dos sonhos. A lista não termina.
e chegam os netos e a vida vai se expandindo. Uma coisa que é importante é a gente perceber quantas vitórias a gente alcançou. E aí a gente chega à maturidade. Tem gente que envelhece muito mal. Tem gente que chega à maturidade com muita mágoa, com muito ressentimento, com muita amargura. Essas pessoas se tornam os velhos chatos. Já outros, ao contrário, chegam à maturidade com disposição para aprender. Começam a fazer um balanço da vida e percebem a quantidade de energia e de tempo que eles perderam com coisas que não valiam a pena. E como percebem que é impossível trazer o tempo de volta, eles mudam de atitude, começam a redesenhar, a simplificar a vida deles. E seguem olhando aquele livrinho que eu comentei ainda há pouco, percebendo quanto de vitória que eles alcançaram e sentem-se felizes pelo que realizaram, pelas pessoas que se tornaram. Então, veja, tudo é uma questão de foco. Tudo é uma questão de onde a gente está colocando o nosso foco. O que importa não é bem o que acontece com você, lembrando a história daquela senhora, mas como você lida com isso. O outro aspecto é que quando você lida mal com uma situação, você fica ressentido. E nessa situação, você está dando ao outro o direito de continuar lhe ferindo. A gente sempre pode escolher entre amar e odiar. Amar é aquela energia maravilhosa que nos deixa em estado de euforia, que nos deixa felizes. Agora, já odiar, ao contrário, nos murcha, nos intoxica, nos oxida, né? Então, o William Shakespeare foi muito feliz quando disse assim: odiar alguém é como tomar veneno e esperar que o outro morra. E a gente tem essa tendência de concretizar no mundo de fora tudo aquilo que está dentro de nós. Quando nós estamos nessa sintonia de negatividade, a gente está vivendo no império do medo. E no império do medo, nós estamos sintonizados na estação da miséria, na estação do problema, na estação da impossibilidade. E a maioria das vezes a gente não se dá conta disso. Alimenta esse estado de medo e de miséria, convivendo com pessoas tóxicas, ambientes tóxicos e sentimentos, e tendo ações que não nos ajudam em nada. Ficamos naquilo que não queremos. Naquilo que não queremos, ao invés de focar naquilo que queremos. Aprender a lidar com as nossas emoções vai nos ajudar a ter mais saúde e a viver com mais alegria. Porque tem muita gente doente fisicamente, mas essa doença primeiro aconteceu no emocional. Não é à toa que a gente está com essa epidemia de depressão. As pessoas ou estão muito ansiosas ou estão deprimidas. Segundo os especialistas, a ansiedade é a incapacidade de viver o presente. É alguém que está sempre conectado no futuro, imaginando o que é que vai acontecer. E o curioso é que nunca elas esperam coisas boas. Mas e se eu ficar doente? E se isso não der certo? E se aquilo acontecer errado? Sempre preocupando-se com coisas que às vezes jamais acontecem. Já a depressão, ao contrário. A pessoa fica presa no passado, nas mágoas, nos ressentimentos, nas angústias, naquilo que não deu certo. E em ambos os casos, essas pessoas não estão vivendo o presente, que é o momento em que a gente constrói o nosso passado e o nosso futuro. É tudo uma questão de escolha. Repara que tem gente que decreta que é infeliz. É impressionante a insatisfação deles com o trabalho, com a família, com o casamento, com os amigos. Sempre reclamam. São pessoas que trabalham há 20 anos numa empresa e dizem que ali é uma porcaria. Pessoas que são casadas e dizem que casamento é o pior erro, mas continuam casados. E se você tiver a ousadia de perguntar por que eles não dão uma solução, é capaz de eles se zangarem com você. Por que você não muda? Você pode perguntar. E ela vai dizer,
Mudar para quê? Eu já me acostumei disso. Então ela fica naquela ladainha, acostumando-se a sofrer, acostumando-se a reclamar, esperando que os outros tenham pena. É o verdadeiro coitadinho. E não pulam, não mudam, não sai de um lugar que está apertado, de um aquário apertado, ousa, apesar do medo, apesar da dor, ir para um espaço maior, né? Mudar não é fácil para ninguém. Tudo na vida requer essa ação, tudo na vida requer esse movimento. E lá em São Paulo o pessoal fala, por que não deixa de ser corguinho e não se torna no oceano? A vida tem todas essas possibilidades. Mas as pessoas preferem, às vezes, ficar no mesmo lugar, como se elas tivessem nascido árvores, como se elas estivessem presas ao chão. Gente, nenhum ser humano nasceu para ser preso. A gente nasceu para ser livre. A gente nasceu para voar. E quando a gente tem essa consciência, a vida fica mais fácil. A gente pode fazer escolhas melhores. A gente pode escolher pensamentos, comportamentos, amigos, relacionamentos, os ambientes que a gente frequenta, os programas, o tipo de leitura que faz, enfim, a gente pode escolher a vida. Pessoas felizes têm o hábito de colocar o foco não na infelicidade, mas naquilo que elas querem. E a partir de agora, ao invés de fugir do que você não quer, busque somente aquilo que você quer para a sua vida. Em qualquer situação, você tem o poder de escolha. Eu até fiz um resuminho aqui rápido, não que eu tenha a fórmula da felicidade, mas o que eu sempre convido as pessoas é elas terem um problema e começar a olhar com cuidado. Ao invés de focar neles, focar nas possibilidades. O coach faz muito isso com a gente. Vamos ver o que a gente quer colocar no lugar disso. Quer reduzir a ansiedade? Escolha ler sobre isso, rezar, ouvir música, mexer com a terra, brincar com uma criança, ter um bichinho de informação, de estimação. Quer ser mais otimista? Converse com pessoas otimistas, leia sobre o assunto, evite ambientes negativos, pense de forma otimista. Quer ter melhores relacionamentos? Observe, converse com pessoas que se relacionam bem. É muito legal aprender com pessoas que sabem. É muito inteligente aprender com os erros e com os acertos dos outros. Quer ter mais feliz no emprego? Encontre significado para aquilo que você faz. Veja a diferença que você faz na vida das pessoas. E não precisa ser um emprego extraordinário, mas pode ser um atendimento numa caixa de banco, em qualquer lugar que você esteja, você sempre pode fazer o seu trabalho de uma maneira excepcional. Continue buscando, quer ser feliz, identifique o tipo de amor que você quer para a sua vida. Perceba o que é que você está oferecendo, quais são as suas expectativas em relação ao outro. Muitas vezes a gente é infeliz no amor porque espera que o outro resolva a nossa vida, porque vai buscar a solução na outra metade da laranja. E esquece que não existe metade de laranja. Quem cantou isso já casou 7 vezes, mas existe você. Se você estiver bem com você mesmo, a chance de ter um relacionamento saudável é muito grande. Mas tem algumas situações que a gente não tem solução. E a gente precisa aprender a lidar com elas. É uma doença crônica, é um caso na família que a gente tem que lidar, é alguém que a gente tem que cuidar. E nessa situação, ainda assim, é possível fazer escolha, procurar ajuda, ouvir especialistas, estudar o problema, ver como outras pessoas fizeram para lidar com problemas semelhantes. E, finalmente, não menos importante, se a pessoa quer ganhar dinheiro, o que ela pode escolher? A primeira coisa de alguém que quer construir prosperidade é aprender a lidar com o dinheiro que ela já tem. Não importa quanto seja, porque tem gente que ganha muito dinheiro e vive constantemente apertado, porque não sabe gerenciar suas finanças. Então, aprender a gerenciar as finanças é o primeiro passo. O segundo é identificar os seus talentos. O que a gente faz de bom? O que eu posso transformar nas habilidades que eu tenho? O que eu posso transformar em dinheiro isso?
fazer algo que lhe dê prazer. Porque quando a gente ama aquilo que a gente faz, normalmente a gente faz muito bem. A questão é, mude de sintonia e descubra a melhor versão de você mesmo. E para descobrir a nossa melhor versão, tem duas energias, tem duas coisas que a gente pode se conectar e muda muito a maneira de ser. A primeira é o amor e a segunda é a gratidão. Vocês já perceberam como é que a gente se apresenta quando a gente está apaixonado? O olho brilha, parece que a gente irradia a luz. E essa paixão, necessariamente, não precisa ser a paixão por outra pessoa, mas pode ser por um projeto novo, pode ser por um novo hobby, por alguma coisa diferente que você queira conquistar. Mas a receita é ame. Ame sem medo, ame sem receio. O amor é a maior força do universo, é a coisa que a gente dá, e quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. A segunda grande força é a gratidão, é saber reconhecer tudo aquilo que a gente tem, é saber entender que essas pequenas coisas que a gente tem são verdadeiras dádivas. E quando a gente vive na sintonia do amor e da gratidão, a gente, via de regra, está procurando ser, no mundo, a diferença que a gente quer ver. Nós já estamos sendo, a partir de nós já estamos construindo um tempo melhor. Então, para fazer um resuminho do que eu falei até agora, eu selecionei 8 pontos, né? Que vale a pena a gente dar uma olhada com mais atenção. A primeira coisa para construir uma vida mais feliz é cuidar da saúde, né? Estar em paz. Cuidar da saúde física e trabalhar as nossas emoções e buscar essa paz é o primeiro passo para a gente poder desfrutar com plenitude tudo que a gente tem à nossa volta. A segunda é ter um sonho e acreditar que é capaz de realizá-lo. Tudo que a gente tem hoje na vida, quer seja carreira ou bens materiais, para pensar, antes foi só um sonho, antes foi só um desejo, mas você acreditou e concretizou. A outra coisa é fugir dos ladrões de sonhos, de pessoas negativas. Eu vou falar um negócio meio chato aqui. Mas vocês já perceberam como a miséria adora a companhia? Como gente frustrada gosta de te derrubar, gosta de te dar conselhos que te desestimula ao invés de te incentivar? Então, gente, pessoas negativas é bom a gente dar um tempo, com respeito, com amor, mas não vamos nos contaminar nessa energia que não serve para nada. A outra coisa é coloque os seus talentos a serviço dos seus objetivos. Eu desafio, nenhum de nós é capaz de saber o quanto tem de talento, o quanto tem de recurso, até o momento em que a gente coloca essa força para trabalhar a nosso favor. E outra coisa, aproveite o caminho. Felicidade não é o destino. Felicidade é encontrar significado em cada passo. Não é porque você não vai ser feliz somente quando for rico. Você não vai ser feliz quando você casar. Você não vai ser feliz quando se aposentar. Você pode ser feliz agora. Você pode escolher ser feliz apesar de tudo que está acontecendo à sua volta. Porque felicidade é uma decisão. E viva em estado de gratidão. Eu já falei atrás, mas eu costumo repetir. Viver em estado de gratidão é viver em estado de graça. É ver o universo com outro olhar. E celebre a vida. Faça da sua vida uma coisa extraordinária. Você não sabe, uma refeição muito simples pode virar um banquete quando a gente está compartilhando ela com alguém que a gente ama. E outra coisa, a gente não precisa estar acompanhado nem ter muito dinheiro para celebrar a vida. A gente pode arrumar a casa para a gente mesmo, arrumar a mesa, colocar flores,
colocar uma música gostosa. Arrume a vida, enfeite a sua alma, sabe? Isso é uma questão de estado de plenitude, totalmente alcançável. E, finalmente, aceite quem você é. A sua maior missão na vida é ser exatamente como você é. O mundo precisa da sua singularidade. O mundo precisa do que você tem para dizer. Celebre isso e agradeça. Veja, quando a gente nasce, é como se a gente fosse um diamante bruto. São as vivências da nossa vida, são as dificuldades que a gente passa, os relacionamentos difíceis que vão nos lapidando, que vão transformando a gente numa versão melhor. Quando a gente caminha, estou dando uma procurada aqui na minha cola, quando a gente escolhe caminhar na vida, fazendo bem, valorizando aquilo que a gente tem, agradecendo, celebrando as pequenas conquistas, as pequenas vitórias, enquanto a gente se prepara para as maiores, sendo grato a tudo que recebe, a gente já está dando passos muito significativos em direção a se tornar uma pessoa mais feliz. É como se a gente estivesse caminhando e plantando sementinhas de felicidade. Observe, até aqui eu não falei de nada material. Eu não falei que para ser feliz era preciso ser rico, ter uma casa extraordinária, dirigir os carros mais modernos, fazer viagens fantásticas pelo mundo. Sabe por que eu não falei? Porque a felicidade tem muito mais ao ser, do que com o ter. E quando a gente se transforma numa pessoa de verdade, a prosperidade vem. O ter vai ser apenas uma consequência. E depois, um dia, a gente vai viver de histórias, né? São essas experiências que a gente teve ao longo da vida, essa lapidação que vai transformando a gente em verdadeiros diamantes. No meio de uma crise como essa que nós estamos passando, as soluções virão de pessoas que se sentem felizes, de pessoas plenas, de pessoas corajosas, daqueles que não se deixaram abater. Ser feliz, apesar do que acontece em nossa volta, é permanecer nesse estado de possibilidades. É permanecer nesse foco na solução e não no problema. E aí eu te faço uma pergunta. Quando seus netos lhe perguntarem como você atravessou a vida, como você enfrentou as dificuldades que teve que encarar, que história você vai querer contar para eles? Eu quero compartilhar agora com vocês, já finalizando a nossa conversa, um poema que eu acho que traduz muito bem exatamente esse conceito de felicidade. São as duas últimas estrofes desse poema do Vicente de Carvalho. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não encontramos. Porque está sempre apenas onde a pomos, e nunca a pomos onde nós estamos. Quando eu vi esse poema e comecei a pensar nele, me deu um insight. Então quer dizer que a felicidade está aonde a gente a coloca. E eu fiz um convite ao meu marido, cheguei a convencê-lo, a construir um cantinho para a felicidade. Há 17 anos ela vive comigo. Nós construímos na nossa casa esse cantinho. E eu ganhei de presente de uma amiga essa placa. É a Praça da Felicidade. 13 anos depois, eu mudei de cidade e adivinha, a praça veio comigo. E para encerrar, o convite que eu lhe faço é: o que você acha de fazer novas escolhas e convidar a felicidade a morar na sua casa? Eu quero agradecer a atenção de vocês, a audiência, e para terminar,
eu não posso desejar outra coisa para você, para sua família e para todas as pessoas que você ama. Uma vida muito mais feliz. Gratidão.